quero convidar você, abra a sua Bíblia comigo. Salmos 11, 3. Estamos numa série de mensagens intitulada Protegendo a Família. Põe para mim lá, Regi, a lâmina, para o pessoal ver. E durante essa terceira semana nós estamos falando quais são os princípios de uma proteção em família. Infelizmente nós vivemos, Júlia, um tempo onde as pessoas elas não valorizam mais a família. E aquelas, Francisco, que eu estava morrendo de saudade do você. Bonito, hein? Agora de máscara a gente começa a ver quem está vindo na igreja. Sem máscara a gente começa a ver quem está vindo na igreja, né? Olha só, gente, como vocês estão lindos. Eu não via mais ninguém sem máscara não, gente. Você não sabia nem quem era. Eu mandava mensagem por irmão, falava, irmão, saudade de você. Ele falou, estava lá, pastor. Falei, sério? Que vergonha. Quantas torradas eu já dei nisso, né, pastor Anderson? Quantas? Que bom ver vocês, hein? Se quem está do seu lado é da sua família, diga assim, você está lindo como você está. Fala isso para ele, fala isso para ela, nem que seja na profecia. Não, vamos aqui, né? Então começamos essa série de mensagens para que nós como igreja possamos entender. O maior patrimônio, Marcos, que Deus nos deu é a nossa família. De nada adianta riquezas, de nada adianta casas em condomínios milionários, carros milionários, grandes estruturas, ótima renda, se a família ela está disfuncional ou desestruturada. Infelizmente nós vivemos em um tempo, Augusto, onde a autoridade espiritual de uma pessoa ela é medida pelos resultados dela. Ela é medida se ele é um músico, se ele é um ministro de louvor, pelo quanto ele faz as pessoas chorarem quando ele toca. Ela é medida pela intensidade da sua voz na hora que se prega. Infelizmente, a autoridade espiritual de algumas pessoas enxergam a autoridade espiritual de um cristão, de um pastor, pelo tamanho da igreja, pelo número de pessoas que o seguem. Mas nós precisamos entender que tudo isso, infelizmente, ele não revela a autoridade espiritual. A nossa autoridade espiritual, pastor Odô, ela é revelada quando a nossa casa é revelada. A tua casa vai revelar o teu principal fruto. Não é o quanto as pessoas glorificam, o quanto elas aplaudem, o quanto elas pulam, que vai mostrar o quanto você é cheio de Deus e Espírito Santo. Mas é o quanto os seus filhos estão vivendo o princípio que você ensinou. Quem está me entendendo, diga amém. Nós perdemos talvez alguns valores quando se fala, alguns princípios quando se fala de autoridade espiritual. Você vai conseguir conhecer a vida de uma pessoa quando você conhecer a esposa, o marido dessa pessoa, a família dessa pessoa, a casa dessa pessoa. Não adianta você ter uma panca, uma imagem, você ter um visual de alguém cheio de Deus, se por dentro, como Jesus mesmo disse, parecemos um sepulcro caiado, apodrecidos por dentro. Então nós precisamos mais do que nunca, Marcos, valorizar esse patrimônio que Deus nos deu, que é a família, e principalmente precisamos protegê-lo. Na primeira semana, Daniel, nós entendemos os erros de Davi quanto aos seus filhos e quanto foi, ou qual foi o custo, a fatura que ele pagou por quebrar os princípios na educação de filhos. Na segunda semana nós entendemos a importância da aliança, por mais que não tenhamos falado de uma família, nós pegamos o princípio lá do livro de Josué, quando Josué faz uma aliança errada com os gibeonitas, e ele, depois de saber que foi enganado, ele valoriza aquela aliança, e a Bíblia diz que o Senhor, por ele valorizar uma aliança feita em Deus, faz um milagre todo o processo daquela guerra, e o Senhor vem ao favor dele. E hoje eu quero ir um pouco mais a fundo, e eu quero trabalhar quais são os fundamentos de uma família. E eu poderia, claro, ficar a noite inteira aqui falando de princípios e fundamentos de família, que ia faltar tempo, mas eu vou falar de 4 princípios, 4 fundamentos que nós precisamos se queremos ser bem-sucedidos como família, como indivíduo, se queremos viver de fato a autoridade que Deus tem nos dado no mundo espiritual, como aplicar estes princípios. Então, o livro de Salmos 11, 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E uma outra versão diz, quando os fundamentos são abalados, o que faz o justo? E nós precisamos entender que
qualquer estrutura, para ser sólida, ela precisa ter fundamentos, alicerces. Este prédio só está de pé porque ele tem, debaixo do piso que está abaixo desse piso aqui, do nosso subsolo, ele tem mais 8 metros nessas colunas para chegar até o chão, e segundo o construtor, mais 8 metros ou mais do que isso, 12 se eu não me engano, abaixo, porque é um terreno muito acidentado. Para quem não conhece a nossa estrutura, as nossas salas de apoio no andar de baixo vão até a beira da rodovia, porque ele é bem acidentado e ele continua, é verdadeiramente um barranco. E essa estrutura, ela só se mantém de pé, um prédio só se mantém de pé quando ele tem fundamentos. E aqui o salmista diz, é Lucas, né? Não, de vermelho, estou tentando lembrar teu nome. Flávio, é Guto, Flávio Guto. Eu ia chamar de Guto, daí fiz firula, né? Deveria ter falado Guto. Flávio, qualquer estrutura, qualquer prédio, qualquer barracão, qualquer casa só se mantém de pé quando tem fundamentos, quando tem alicerces. E se não existir alicerces, o salmista diz que por mais reto que a pessoa seja, por mais correta, por mais íntegra, por mais justo que ele seja, nada ele vai poder fazer. E olha que nós encontramos lá no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, o autor dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas aqui ele diz que um justo, mesmo tendo poder na sua oração, se não tiver fundamento, ele não pode fazer nada. Olha o contraste, quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito, a oração. Mas quando não tem fundamento, não tem o que fazer, ele não pode fazer nada. E é sobre isso que Deus quer ministrar os nossos corações. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela palavra que já foi liberada no céu. Obrigado, Senhor, pela direção do Senhor, pelos princípios que o Senhor traz à memória e para muitos, talvez, ensina nesta noite. Que nós possamos não apenas ouvi-los, mas que possamos aplicá-los. E que ao aplicá-los, possamos viver, ó Deus, o resultado dos valores e dos princípios da Tua palavra. Que nada venha resistir na mente e na alma dos Teus filhos, pelo contrário, que eles possam ficar firmes naquilo que o Senhor tem como plano e propósito nesta noite, e que eles possam viver as Tuas verdades. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Acha para mim só um pouquinho a trilha, só um pouquinho. Então já vou começar a orar, essa música me deixa no nível. Esses dias eu estava lendo um estudo sobre construções e implosões. Me chamou muita atenção quando, Sérgio, eu entrei na parte das implosões. Não estou querendo fazer engenharia nem construir nada, era só curiosidade mesmo. E quando eu comecei na parte das implosões, me chamou a atenção que um prédio, quando ele precisa ser implodido, e o objetivo é que ele não seja de uma forma rápida, e com menos sujeira possível, vamos dizer assim, mas principalmente pela rapidez, o processo da implosão é o mais indicado. Então a implosão, quando ela vai ser para colocar um prédio abaixo, para uma nova construção, um prédio condenado, seja qual for o motivo, ela só vai ser bem sucedida se quem for conduzir esse processo seja, Ricardo, um engenheiro, um engenheiro civil, ele conheça. E o ponto fundamental que esse engenheiro tem que fazer é a avaliação de quais são os pilares de sustentação. Então aqueles explosivos serão colocados nos principais pilares de sustentação. E quando é colocado no lugar certo, nesses lugares que deram estrutura, sustento para o prédio, esse processo de implosão será bem sucedido. Quando eu estava lendo isso, veio, Alain, na minha mente, muito do que nós temos vivido hoje, como sociedade. Nós só conseguiremos ser uma sociedade bem-sucedida quando nós temos alicerces, quando nós temos pilares de sustentação. E esses pilares dentro da Bíblia são chamados de valores, são chamados de princípios. Um princípio é um padrão, é uma verdade. E o que trouxe nós até aqui, o que nos trouxe como indivíduos, o que nos trouxe como igreja, o que nos trouxe como sociedade até aqui, foram exatamente os valores aplicados.
Quando nós começamos a estudar um pouco da cultura europeia, um pouco da cultura americana, e o sucesso principalmente que chegou nos Estados Unidos no passado, foi porque eles aplicaram muitos dos princípios e dos valores da Bíblia em sua constituição. Ou seja, uma sociedade que ela foi edificada, que foi construída com alicerces sólidos. É aquilo que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras, a verdade do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, constrói a sua casa numa rocha, tem solidez, tem estrutura. Porém, o que eu tenho visto nos últimos tempos, nos últimos anos, Wagner, é uma verdadeira corrida para se roubar, para se eliminar alicerces. Nós não estamos prestando atenção, talvez, Eli, mas há 20, 30 anos, existe uma ideologia, uma filosofia, existe um grupo, e eu posso dizer que não é de pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim um levante maligno para tirar todos os pilares, todos os valores e os princípios que nós fomos ensinados, Júnior, por anos, não somente para desestruturar a igreja, mas para desestruturar a família e a sociedade. Então hoje o que nós encontramos é um grupo de pessoas que não tem condição bíblica por princípios e valores, querendo casar. E casais héteros não querendo viver o casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Inversões de valores. Estamos perdendo os princípios. Estamos ignorando os princípios. E uma geração está chegando e infelizmente ela nem conhecer os princípios está. Vivemos um tempo onde até uma parte que se diz igreja, mas eu não vejo princípios de igreja, eles começam a deturpar a palavra de Deus e dizerem que a Bíblia precisa ser atualizada. Que a Bíblia ela não é totalmente a palavra de Deus, ela não contém toda a verdade. E a gente não pode acreditar totalmente nos princípios da Bíblia. E eles se dizem cristãos e pastores, infelizmente. O que é isso? São explosivos colocados em lugares estratégicos de uma edificação para destruí-la. E o que nós estamos fazendo? Nem estamos prestando atenção. Quando um alicerce ele é abalado, quando um fundamento ele é retirado, diz o salmista, nem o justo pode fazer alguma coisa. O inferno tem trabalhado para roubar os princípios de uma família, os princípios de uma sociedade, Andréia, para que a igreja, quem é o justo? É a igreja. Quem é a igreja? Para que chegue uma hora que nós não consigamos fazer nada, onde nós venhamos estar de mãos atadas. Isso aqui não é uma palavra humana, isso aqui é Deus falando através da sua palavra. Se os fundamentos forem abalados, o justo não pode fazer nada. O que nós precisamos fazer é não permitir que os fundamentos se abalem, é não permitir que os princípios sejam roubados. Mas o que tem acontecido, até a igreja, infelizmente, ou parte dela, pastor Anderson, está sucumbindo à ausência destes valores e princípios. Como eu falei para você, eu poderia ficar aqui a noite toda falando de princípios. O que é um princípio? O princípio são verdades que vão estabelecer um padrão. São verdades que vão fazer com que um indivíduo ou uma instituição ela permaneça firme, ela não seja abalada. Jesus, Ele é a nossa verdade. Padrão, é o padrão de Deus. Quando Deus permitiu a Bíblia ser escrita, é o manual, é o padrão dele para as nossas vidas. Tudo que eu e você precisamos saber de como viver, como decidir, o que fazer, está na palavra de Deus. Posso ouvir um amém por isso? E é exatamente isso que o diabo tem nos roubado, viver a palavra. Segundo a nossa professora de bibliologia na EVC, professora Raquel, e ela trouxe essa informação da Sociedade Bíblica Americana, mais de 90% dos cristãos evangélicos não têm o hábito de ler a Bíblia. Por que nós estamos passando tantas situações que infelizmente, Roque, nos levam ao fracasso, nos levam à perda, nos levam ao divórcio, levam à perda dos filhos, levam à perda de tanta coisa, porque nós não aplicamos a palavra. Por exemplo, a Bíblia nos ensina o princípio para a educação de filhos. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. A Bíblia ensina princípios, a vara afasta a loucura do menino. Não retém a vara. E nós vamos rejeitando esses princípios. A Bíblia nos ensina o princípio da unidade familiar, do estar juntos.
do caminhar juntos, do pai presente com o filho. Mas nós vivemos um tempo, infelizmente, pastor Anéia, onde as famílias não têm mais tempo para estarem juntos. Esses vínculos afetivos. E pai? O pai não fica mais com o filho. O pai, quando ele fica com o filho, ele entrega o celular e fala, joga um pouquinho. Não me enche a paciência. E nós precisamos entender uma coisa. Se o pai não ficar com a criança quando ela é pequena, ele vai ter que ficar com ela em algum momento. Se ele não der atenção enquanto ela é criança, enquanto ele é pequeno, ele vai ter que dar atenção quando for jovem, quando for adulto. Se o cara não cuida do filho quando ele é pequeno, ele vai ter que cuidar do filho na casa de recuperação. Se ele não dá atenção para o filho quando ele é pequeno, ele vai ter que dar atenção no presídio, na cadeia. Se ele não ensinou o filho o princípio, não deu atenção quando é criança, quando cresce, o filho vem morar dentro da casa dele, ele que vai ter que sustentar. 40 anos morando com o pai, morando com a mãe. Por quê? Porque não se aplicou princípios. E qual que é o problema quando se fala de princípios? Que nós, não, como falei, nós não lemos a Bíblia, e daí por não lermos a Bíblia, nós não conhecemos os princípios. A gente ensina a igreja a fazer seus pontos de meditação, e o primeiro ponto de meditação que nós ensinamos é tirar o princípio. Pensa num negócio difícil. Os pontos mais difíceis da pessoa, quando ela lê a Bíblia, Jefinho, mandar um ponto de meditação, é o ponto do princípio e o ponto do caráter de Deus. O cara não sabe ver Deus. Qual é o caráter de Deus? Ele diz, vitória, valentia. Não conhece Deus, porque não lê a Bíblia. E princípios? Ele não conhece, ele não sabe qual é o padrão de Deus. Ele não sabe qual é o valor. Quando Deus ele criou o homem, ele já começou a estabelecer princípios. Falei aqui domingo, inclusive, a Bíblia diz, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O que ele estava estabelecendo? Um princípio. Descanso. Quando eu quebro esse princípio, eu vou ser quebrado por ele lá na frente. E para isso, vamos entrar mais a fundo. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 2:18. Vamos entender alguns princípios sobre relacionamento familiar que nós precisamos colocar em prática. Quais são, Luana, os principais valores, princípios de uma família para que ela seja bem-sucedida, Guilherme? Vamos lá. Gênesis 2:18. O primeiro princípio que eu quero separar, não vou colocar ele como o primeiro princípio de uma família, mas eu quero falar de algo que talvez ainda não compartilhei mais profundo com você, e vamos entrar nos pontos que talvez ainda não entramos em discussão, ou alguns que discutimos pouco. Diz assim o texto, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus. Quem falou? Quem falou? Então Deus está dizendo algo importante aqui. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Na King James, diz assim, maravilhoso, Reginaldo, você ter colocado a King James, que eu tinha até anotado aqui que eu queria mencionar. A King James, que ela, na minha avaliação, uma das traduções mais próximas da Septuaginta, ele diz assim, então declarou Yahvé o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Adão, quem disse isso? E o que Deus declarou? Ele diz, não é bom. Por que Deus diz não é bom? Porque um dos princípios que eu e você precisamos entender e viver é que Deus não nos criou para sermos solitários, para andarmos só. Mas nós temos quebrado esse princípio. Quando se fala de não estar só, e eu gosto dessa versão King James, que ele fala do ser humano, a importância que não é só o homem, e não é só uma questão de uma vida íntima, não é só uma questão de uma relação sexual, falando aqui de relacionamento familiar, de estar junto, de comunhão, de unidade, de andar junto. Eu pego este princípio e baseio ele em Eclesiastes capítulo 4:9, que o Reginaldo vai colocar para nós, onde o autor diz assim, melhor é serem 2 do que 1, e ele vai explicar por que Deus está dizendo que não é bom o homem andar só. Eu não encontro em nenhum outro momento Deus falando de algumas coisas que não era bom o homem fazer. Eu entendo Deus dando uma direção para o homem, não coma do fruto do bem e do mal, e depois eu encontro Deus dizendo, não é bom que o homem viva só, não ande solitário. Por que não andar solitário? Porque, Bere, a Bíblia diz, andar em 2 é melhor do que 1, por quê? Porque tem melhor paga no seu trabalho. Melhor 2 andar do que 1, por quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Porque se estiverem dormindo os 2 juntos, eles se aquentarão. Mas se estiver um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E aqui ele coloca um terceiro ponto. E o cordão de 3 dobras
não se quebra tão depressa. Mas hoje o que nós estamos vivendo? Vivemos um tempo onde, infelizmente, nós estamos escolhendo viver só. É claro que, infelizmente, essa escolha do viver só vem muito de traições que recebemos, frustrações, infidelidades, abandonos, rejeições, humilhações, e foram construindo em nós um comportamento de solidão. Hoje não é incomum. O mercado pet é o mercado que mais, um dos mercados que mais cresce no mundo. Está aqui o pastor Leandro, milionário. Receba. E não tem salário da igreja, só vendendo coisa para pet e cuidando de pet. Mas o mercado cresce. Gente, há 30 anos atrás, alguém abriu uma loja de pet, como tem sido aberta algumas aqui na cidade de Curitiba. Como é que é o nome daquela grandona? Que é da filha do dono da Nissei. A grandona que tem no Batel, acho que tem outras. Hã? Hiperzou. Gente, há 20 anos atrás, você abriu uma loja daquele tamanho, e você entrar e encontrasse coleira, roupa de cachorro e biscoito para ele ficar mordendo, você fala, esse cara vai falir. É verdade ou não é? Falava ou não falava? Falava, isso é loucura. Abrir loja para roupa de cachorro? Não, vai falir. Hoje é um dos mercados que mais cresce no Brasil. Mais cresce. Por quê? Porque as pessoas elas estão trocando. Não estou dizendo que é errado, Guilherme. Não é errado. Não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, as pessoas elas não estão dando conta da importância do relacionamento e elas estão trocando os relacionamentos. Não estou dizendo que você tem que abandonar o bichinho. Não é isso. Quem gosta vai ficar com o bichinho. O problema é o quanto as pessoas estão desvalorizando o relacionamento até por conta das rejeições. E quando falamos sobre humilhações, rejeições, abandonos, traições, é claro que nós vamos encontrar isso muito dentro de casa. A pessoa que você menos espera que venha te trair, ela te trai. Já falei para vocês sobre Mical, esposa de Davi, filho de Saul. Quando Davi ele chega dançando com a arca da aliança, ela despreza Davi, chama ele parecendo um homem vadio, dançando na frente das servas. E ele é duro com ela, mas o que faz aquela mulher ser tão seca quando chega à presença de Deus? Porque tudo que ela recebeu das pessoas que deveriam ter protegido ela foi rejeição, foi abandono, foi tirar ela do lugar de conforto, lugar de carinho. O pai tira ela do marido, depois tiram ela do outro marido, depois o marido traz ela para casa, mas não visita ela. Ou seja, os homens que deveriam ter protegido o pai e o marido são os caras que abandonam. E a minha pergunta é, como viver este princípio que Deus define? Aplicando o princípio. É uma escolha, Paulo, que nós temos que fazer, viver em comunhão, e a principal comunhão que nós temos que buscar é a família. O problema, Maria, é que nós vivemos uma utopia do cara ter 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores no Instagram, ele acha que todo mundo ama. Ter 2 mil, 3 mil, 10 mil curtidas, acha que as pessoas estão próximas, e não estão. Ele diz, eu tenho não sei quantos amigos no Facebook, mas quantos desses, se você furar o pneu 3 horas da manhã no dia de chuva, vão vir te socorrer? Na hora que o sapato aperta, com quantos você pode contar? Quantos estão disponíveis, Eric? São poucos. Mas nós estamos cada vez nos conectando mais virtualmente, nos desconectando mais fisicamente. Quebra esse princípio. Outro princípio que nós encontramos, Gênesis capítulo 2, verso 21, perdão. Capítulo 2, verso 21, e outro princípio de família. Texto bem conhecido. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E o Senhor tomou uma das suas costelas, cerrou com carne em seu lugar, e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Alguns versos antes nós vemos como Deus formou Adão. Como que Deus formou Adão? De onde Adão veio? De onde Adão veio? E Eva veio de onde? Eles vieram do mesmo lugar? Lugares diferentes, formações diferentes. E por favor, com todo amor e carinho, as defensoras do feminismo, eu não estou querendo provocar, nós vamos entender que homens e mulheres, eles são formados de forma diferente, serão tratados de forma diferente. Não é um tratamento de o homem ser melhor do que a mulher, ou que o homem tem que receber um salário melhor do que a mulher. É simplesmente um cuidado diferente.
Mas hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo tem que ser igualitário. Eu entendo o salário, eu entendo a profissão, eu entendo o reconhecimento. Claro, não estou discutindo isso, por favor. Mas quando você coloca um ser igualitário, você está quebrando um princípio. Pedro diz que a mulher ela é o vaso mais frágil. E é um cuidado diferenciado. Por que hoje nós estamos vendo tantas pessoas adoecidas na alma e a grande parte delas são mulheres? Chega em clínicas psiquiátricas e clínicas de psicólogos para você ver o grande número de mulheres que estão frequentando estes lugares. As receitas que estão saindo de psicotrópicos muito voltadas às mulheres. Por quê? Porque elas estão sobrecarregadas de um peso, de um fardo que elas não podem suportar. Elas estão assumindo uma posição que elas não conseguem suportar. E algumas delas estão vivendo, infelizmente, uma estrutura familiar porque um homem passivo não fez. Porque o cara abandonou. E ela então tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser dona de casa e ela tem que ser profissional. E ainda tem que ser de sucesso. Então ela tem que estudar bastante. E ela começa então a buscar ser igual, mas não foi gerada igual. Quando eu falo isso, vocês entendem? Sim ou não? O homem veio do barro, o homem vem do grosso. O homem vem de uma estrutura de ser amassado ali. E a mulher vem da costela, vem do oculto, do escondido. Esse é o papel. Proteção. Mas nós não entendemos esse princípio. E só vai entender e viver esse princípio gente madura. Quando nós não conseguimos diferenciar esses dois pontos, nós não vamos conseguir, infelizmente, viver esse princípio dentro de casa. Qual é o papel do homem dentro do lar? Eu não estou dizendo que a mulher não tem que sair para trabalhar. Sim, ela tem que sair para trabalhar. Mas quem vai sustentar essa casa? Quem vai ser o sacerdote dessa casa? Quem vai tomar essa decisão? Quem vai levar a pancada mais pesada é o homem, porque ele foi criado para isso. Ele foi construído dentro dessa estrutura. E a mulher, ela é para ser protegida, ela é o vaso frágil. A minha pergunta é, nós homens estamos protegendo as nossas esposas? O quanto nós temos protegido a nossa casa? O que nós vemos, infelizmente, não aqui na Nova Aliança, posso ouvir um amém? Homens que ao invés de protegerem suas mulheres, eles criticam, eles expõem, eles envergonham. Homens ao invés de assumirem a sua posição, eles deixam elas assumirem uma posição que é deles. A inversão de papéis é uma das coisas mais gritantes. Nós trabalhamos com casais o tempo todo, não é, Davi? E um dos pontos que a gente vê em muitas das nossas escolas, dos nossos treinamentos, das nossas formações de casais, é essa inversão de papéis. Ou porque a mulher ela já vem de uma estrutura matriarcal, que a mãe mandava, a avó mandava, e ela simplesmente acha que tem que mandar. Ou de um homem passivo, que ele não se posiciona e ela tem que assumir o papel dele. Mas ela não tem essa estrutura. Terceiro princípio. O próprio princípio da emancipação. Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Casamento, ele só vai ser bem sucedido quando você entender que você tem que separar, desconectar. Tem muita gente que o cara não consegue desconectar. E essa desconexão, ela tem que ser uma desconexão de pais e às vezes de filhos. Não é abandonar o filho. Mas a gente entender que o casamento ele tem que ser vivido a 2, não a 3, não a 4, não a 5, não a 6. Quem está me entendendo? Diga amém. O cara casa, mas ele não tem casa, ele mora com o pai, ele mora com a sogra, ele mora com o sogro, está quebrando um princípio. Ele casa, mas ele não consegue sustentar a família, quem sustenta é a mãe, o pai. Ele casa, mas ele continua conectado nas suas emoções. Ele continua dependendo das direções da mãe, ela continua dependendo das direções da mãe. Não se emancipa, não se toma decisões. Casamento é uma coisa que a gente vai aprender a estruturar, a edificar, muitas vezes errando. Mas é você que tem que errar. Não é você deixar alguém determinar. Não, mas é que o pai e a mãe eles têm experiência. Eles podem ter experiência para aconselhar, não para decidir. E se nós não colocarmos a nossa vida debaixo desses princípios, nós vamos nos arrebentar. Diz o texto, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Deixar de depender emocionalmente, deixar de depender fisicamente, deixar de depender financeiramente. E esse deixar, Alain, ele vem de duas partes, ele é em duas vias. O filho deixar e o pai deixar. Esses dias eu tive que levar uma pessoa na casa de um pai de 70 anos de idade para o pai emancipar ele, porque ele não dá certo na vida. Ele não dá certo na vida, ele não dá certo na profissão, não dá certo nos negócios, ele não dá certo no ministério, ele não dá certo em nada. E conversando com ele, eu falei, meu irmão, você está conectado ainda. Você tem que desvencilhar.
Ele falou, como é que eu faço? Eu falei, você tem que desligar o cordão umbilical. Ele falou, você vai comigo? Eu falei, desde que você não conecte em mim o seu cordão, não dependa de mim, vai lá. Mas quando eu cheguei na conversa com aquele pai, eu vi que na verdade aquele pai, ele gerou uma dependência emocional nesse filho. Ele escravizou. E eu falava para ele, o senhor tem que liberar. Não, mas eu não posso. Eu falei, mas seu filho já tem 50 anos de idade, 40 anos de idade. Ele falou, não, mas eu não posso, vai que ele erra. Eu estou aqui para dar a direção. Eu falei, deixa ele errar, miséria. Ele vai ter que errar. Libera. Deixa o passarinho voar. Não fica prendendo ele. Emancipação. Desconectar. Tem muita família que não flui, por quê? Porque os filhos, eles continuam conectados. E isso eu vou dizer para vocês, mais do que nunca nos tempos que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo, Jonathan, onde o cara engravida a namorada, e ela continua morando na casa do pai, e ele continua morando na casa do pai. Os dois continuam namorando, eles continuam dizendo que estão juntos, mas ela cria o filho dela com a mãe sustentando ela, e ele está aqui sendo sustentado pelo pai jogando videogame a noite inteira. Eu pergunto, que padrão de família essa criança vai ter? Não vai ter padrão. São princípios que estão sendo quebrados. Eu sei que é desconfortável. Ainda bem que eu olho aqui de cima, não estou vendo ninguém que alguém falou com alguma coisa comigo sobre esse assunto e vai dizer, o pastor está mandando recado. Se você vive isso, Deus te abençoe, mas muda a sua vida. Então não estou mandando recado, é palavra de Deus, é princípio. Amém, queridos? E o amém não foi tão forte assim. Começa a diminuir os améns. São famílias que elas já começam numa situação como essa, construídas sem valores e princípios corretos. Não tem emancipação. Qual é o padrão que essa criança que cresce com a mãe lá na casa dos pais dela e o pai cresce na outra casa? Qual é o padrão que ela tem de família? Ela não tem um padrão. Qual é o padrão de emancipação? Que vai depender. Eu já cheguei a ver família dependendo de 3 gerações de uma pessoa só. A avó, a bisavó criou a avó, depois criou a filha e depois criou a neta. Todo mundo dependendo da pensão do falecido. Não consegue liberar. Deixar é fundamental. Outro princípio fundamental que encontramos aqui, Gênesis capítulo 2, verso 15. Volta um pouquinho comigo. Princípio de família. E se não vivermos esse princípio, infelizmente não vamos conseguir romper. Diz assim, Yahvé, o Senhor Deus, tomou o homem e o colocou no jardim para zelar por ele e fazer suas plantações. Diga comigo, trabalhar. Da onde veio o princípio? Da onde veio ou quando veio o trabalho? Antes da família. No verso 15, Deus mostra para o homem que ele tem que trabalhar. Somente no verso 20, qual que é o verso 21, que Deus vai gerar a mulher. Quem está me entendendo? Diga amém. Primeiro você trabalha, depois você namora para casar. O cara namora, mas quem paga o Uber para ir na casa da namorada é o pai. O cara namora, mas quem paga o cinema é a mãe. Tudo errado. E a gente tem que avaliar, não é só para o cara que tem 16, 17 anos. Tem cara que o cara tem 30 anos, mas o cara não quer trabalhar. Qual que é o conceito de trabalho? Eu fui no dicionário para buscar a definição de trabalho. Olha que interessante. Trabalho é um conjunto de atividades produtivas, criativas, que o homem exerce para atingir um determinado fim. Nós estamos vivendo em um tempo onde uma parte da juventude, Ana, ela não quer aprender a trabalhar, eles não querem ter profissão, eles não querem ter faculdade, eles não querem ser produtivos. Então nós vivemos um tempo, eu admiro o Ivan e a Elisa numa coisa, é que eles colocam a galera tudo para trabalhar em casa. Na hora certa, é ou não é? O Felipe procurou aqui, já começou a cursar a faculdade. Ei, fiquei feliz demais. Por quê? Porque eu vou trabalhar. Meu pai já arrumou um emprego. A Lili já está trabalhando, a família já está ali. O Mateuzinho, meu irmão, já está quase no processo já, né? Falta só um pouquinho. Não é uma questão de sustentar a família, é uma questão de dignidade. O problema é que nós vemos uma geração que o pai diz assim, não, filho meu não vai trabalhar, ele vai só estudar. Só que ele não fica só estudando. Aliás, ele pouco estuda, ele fica só na internet.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que alguns vão torcer o nariz. Gamer não é profissão. Desculpa. Jogar videogame é hobby. YouTuber não é profissão. É entretenimento. Pastor, mas eu conheço gamer que ganha muito mais do que o meu pai. É verdade. Eu conheço YouTuber que ganha muito mais. Mas o cara não construiu nada, não edificou nada. E se um dia a internet acabar no mundo, ele está lascado. Posso ouvir um amém? Estou parecendo quadrado, retrógrado? Júnior, você que é o cara da publicidade, estou muito quadrado? Não? Estou escandalizando, Júnior? Trabalhar. Trabalho é um conjunto de atividades produtivas e criativas. Nós vemos em um tempo onde a pessoa fala muito de day trade. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas o cara que vai ganhar dinheiro com isso é o cara que estudou muito, que trabalhou muito, que conhece muito do mercado. Aí o cara não conhece do mercado, ele pega o dinheiro dele, põe na mão de alguém que diz que vai pagar para ele 8, 10, 12, 14%, e ele acha que vai ficar rico e toma um golpe. Nesse tempo, uma pessoa que eu conheço, o cara tomou um golpe de 25 mil reais. Ele colocou a mão no dinheiro na mão de alguém que disse que prometia para ele 10% de rentabilidade. Meu irmão, o cara que está ganhando 10% não vai pegar dinheiro de ninguém, ele vai colocar o dele mesmo, porque cada 10 meses ele está dobrando o dinheiro dele, ele vai ficar rico sozinho. Por que ele vai ficar rico para os outros? Não sei se eu estou falando besteira, mas é serviço fácil. Eu aprendi com a minha velha mãe. Ela fica brava quando eu falo isso. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe. Tem que trabalhar. Não é só uma questão de trabalho pesado, de trabalho inteligente. É um conjunto de atividades produtivas e criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Não adianta cortar caminho. Não adianta cortar caminho. Não adianta pegar atalho. A Bíblia diz que Deus ele pegou o homem, colocou no jardim e diz, bonitão, vai trabalhar. Eu sempre digo para vocês, os anjos não foram criados para serem filhos, os anjos foram criados para serem servidores. Quem foi criado para ser filho? O homem, Adão. Quem foi criado para ser filho? Adão. Deus pegou o filho dele, que ele tinha acabado de formar, e levou o cara para fazer o quê? Ei, acabou de formar o cara, volta no texto. Diz assim, olha o que diz o texto lá. Cadê o princípio aqui? Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem, tinha acabado de formar, e colocou ele no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Tudo está no poder de Deus, sim ou não? Mas Deus olhou para o cara e falou assim, bonitão, vai fazer o seu. Isso daqui tanto para aqueles que querem cortar caminho no serviço, tem que ralar, bonitão. Ou para aqueles que querem fazer seus filhos cortarem caminho. Não, fica aí, fica aí. Eu ouvi uma pessoa falar assim, não, se for para ele trabalhar para ganhar essa merreca, prefiro que ele fique em casa. Não, vai ganhar merreca, meu irmão. Vai ralar. Vai fritar hambúrguer no McDonald's. Queimar a mão na chapa. Tem que ser. O Davi tem um princípio em casa. Filho lá em casa não vai trabalhar comigo, porque eu sou um bom patrão. Vai trabalhar para os outros. Não é, Davi? Trabalhar para os outros é mais fácil. Por quê? Porque daí o patrão vai dar uma pegada. Hoje nós temos uma geração, não é uma geração de adolescentes, é uma geração de homens, que o patrão chama a atenção dele, ele começa a chorar e pede a conta. Vou entrar com ação na justiça. Fazer uma trabalhista. Porque o cara não é homem, o cara é moleque. Nós pegamos uma geração de homens com 35 anos que ele passa a madrugada inteira jogando videogame e não é de sábado para domingo. É de segunda a sexta. Estou desestressando. Falei, meu irmão, onde que arrumou tanto estresse assim? Deve trabalhar numa fábrica de bomba atômica para estar tão estressado assim. É verdade ou não é? Só pode ser. Não é diferente. O que nós vamos entender dentro do processo? Trabalha. Ele é fundamental. Tudo estava no alcance do homem. Deus tinha o poder de fazer assim e tudo aparecer. Mesmo assim, Deus deu um princípio. E esse princípio, ele precisa ser aplicado. Jesus, meu horário.
E eu poderia falar de muitos outros, centenas de princípios para um relacionamento familiar. Nós vamos entender. Os fundamentos de uma sociedade, os fundamentos de uma família, os fundamentos de um casamento, não podem ser negociados. Quando eles são negociados, eles comprometem a estrutura. Se os fundamentos forem abalados, Samantha, o texto diz, nada poderá fazer o justo, nada. Se o alicerce for comprometido, nada poderá fazer o justo. Eu lembro quando eu trabalhava no Tribunal de Contas, comecei como estagiário, 14 anos de idade, eu passava em frente a um prédio que foi começado a construir para a vara da família. E esse prédio ele ficou 20 anos em ruínas, ele foi abandonado. Por quê? Porque foi mal feito a estrutura, o alicerce daquele prédio. Eles tiveram que destruir e refazer tudo de volta. Perdeu-se milhões. Por quê? Porque aquela estrutura de nada valia, porque o fundamento estava comprometido. Jogou esse dinheiro fora. Recursos são jogados fora quando o quê? Quando não tem estrutura. Jesus ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, aquele que não tem princípio, aquele que não coloca os valores, aquele que não aplica os fundamentos, é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. Vai construir casa? Vai. Vai ter resultado? Vai ter, Lucinéia, mas em algum momento essa casa vai cair. Quando? Quando vem a tempestade. Quando bateram os fortes ventos, quando subiram as águas, vieram as torrentes, a casa caiu. E o que nós vemos hoje? Casamentos acabando, relacionamentos familiares acabando, jovens se perdendo, famílias sendo desestruturadas, porque foram construídas sem princípios, sem valores. Nosso propósito, inclusive agora, com a imersão de casais, no dia 30 de abril, o propósito é a gente estabelecer esses princípios de casamento. Você não está passando por crise no casamento? Glória a Deus, vem para não passar. O negócio está meio esquisito, está meio desconfortável, vem. Põe para mim lá, faz favor, Reginaldo. Vem para o imersão de casais. O casamento já está acabando, estou pensando em divorciar. Só divorcia depois que você fizer a escola, se você quiser ainda. Mas vem. Porque nós queremos trabalhar exatamente esses princípios. O que eu e você precisamos, eu falo isso muito, nós não precisamos correr atrás de bênção. Nós precisamos correr atrás de obediência. Se ouvires e obedeceres, as bênçãos do Senhor te perseguirão e Quando você vive a obediência ao princípio, a bênção vem atrás de você. Quando você aplica o valor do reino, a bênção vai vir atrás de você. E é isso que as nossas famílias precisam. Nós precisamos, amados, e eu encerro aqui, eu vou até desligar aqui, senão eu continuo falando. O que nós precisamos é colocar a nossa cara nesse livro aqui. O que nós precisamos é colocar o nosso coração nesse livro aqui. E nós precisamos estudar, nos aprofundar. Nós precisamos aplicar o nosso coração na palavra de Deus e começar a aprender, a absorver os princípios fundamentais dessa palavra, começar a viver os princípios fundamentais dessa palavra, entender quais são esses princípios e começar a aplicar em todas as áreas da nossa vida. Quais são os princípios da vida financeira? São esses, você vai ser abençoado. Qual é o segredo para você prosperar? Aplica aqueles princípios que eu estou falando nas ofertas. Não tem como ser diferente. Quais são os princípios para o ministério abençoado? Entenda os princípios da palavra de Deus, da liderança, do pastoreio. Quais são os princípios do casamento? Está na Bíblia, vai para a Bíblia. Quais são os princípios para a educação de filhos? Não tem como você arrebentar a sua família se você tiver o princípio correto. Porque ele está estruturado. O diabo está implodindo a sociedade hoje porque ele está tirando pouco a pouco esses princípios. Lembra quando a gente brincava daquelas torres de palitinho, que você tinha que tirar um palito e não podia mexer? Lembra como era aquilo? Mas de uma coisa você tinha certeza absoluta, o que era? Que em algum momento ia cair. É ou não é? Porque você estava tirando. Hoje, infelizmente, o inferno está brincando de tirar as estruturas e nós não estamos vendo. Ele tira uma aqui, ele tira uma ali. Mas o objetivo dele não é ficar de pé, o objetivo dele é destruir. E nós não estamos dando conta. Vai chegar um momento que nós vamos nos arrebentar. Porque nós, infelizmente, arrancamos os valores e os princípios. Deus nos ajude a conhecer e a viver os fundamentos do reino para sermos abençoados. Vamos colocar de pé, queridos.